Entrevista. Aliados de Fernando Pimentel aprovam emenda para oficializar calote. A base do governo de Fernando Pimentel, do PT, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a LMG, aprovou na quarta-feira, dia 20, o orçamento de 2018, com um déficit de 8 bilhões de reais. Porém, a grande polêmica girou em torno da emenda que condiciona o pagamento de despesas de restos a pagar na saúde no acerto de contas da Lei Candir, junto ao governo federal. A oposição afirma que o Estado está institucionalizando o calote, já que não há uma garantia de que esses recursos serão pagos pela União. E para falar sobre o assunto, iremos conversar com o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes. Prefeito, bom dia. Bom dia, Sandro, continuamos aqui, falando com vocês, uma alegria, poder falar sobre esse assunto. E esse assunto é extremamente sério, porque hoje no programa Show da Cidade, apresentado por André Luiz, você falou uma frase que eu fiquei muito preocupado, Rodrigo. Você falou, olha, as portas da Santa Casa, se não vier, esse recurso, realmente elas vão fechar. Com certeza, e essa não é uma realidade só de Andradas, não. Essa é uma realidade de mais de 50% dos hospitais de Minas Gerais. Porque para Andradas a dívida do Estado é de R$1 milhão. Agora, você já pega um hospital com as dificuldades que tem o nosso hospital e você tira R$1 milhão do fluxo de caixa dele para pagar fornecedor, para pagar funcionário. Então, assim, isso você coloca em risco, E o hospital não tem outra fonte de receita a não ser o repasse da prefeitura e os convênios, que por sinal tem tido uma baixa ocupação, o particular e os convênios nos últimos tempos. Então, a gente se preocupa muito com isso. Para a prefeitura, são 2 milhões devidos, e juntando para todas as prefeituras e hospitais do estado, são mais de 6 bilhões que o governo deve desde 2016, 2017, e essa questão que foi votada lá, ela fala o seguinte, o artigo fala que a Lei Candir, o recurso que entrar da Lei Candir vai garantir os pagamentos até 31 de dezembro de 2018. Então, ou seja, além de estar dando um salvo-conduto para o governador, os deputados ainda deram um cheque em branco para ele fazer os gastos de 2018 sem necessidade de ter que fechar o caixa, como os prefeitos tiveram que fechar no ano passado, sob pena de perder os direitos políticos, de incidir em crime de responsabilidade fiscal. Então, assim, é uma vergonha, um verdadeiro absurdo o que aconteceu, E isso, assim, a Associação Mineira fez uma grande mobilização ontem, os prefeitos ligaram para os deputados, mas o que a gente não entende é o seguinte, o governo orquestrou essa votação, nós tivemos 35 deputados que não compareceram na votação, acredito que por covardia, por medo de ficar mal com o município ou com o governador, e para mim não serve, se tem medo de enfrentar, como eu falei, o deputado Leonídio Bolsas, eu tenho trabalhado com ele, eu estou esperando a justificativa dele, porque se não for uma bela de uma justificativa, está rompido o meu apoio a ele, porque eu não vou trabalhar com covarde, sabe? Ou o cara assume, dá a cara a tapa e defende o interesse do povo, ou ele trabalha para o governador e arruma voto onde ele quiser, mas em Andradas não. Rodrigo, você falou em R$1 milhão para Santa Casa. Esse valor chega anualmente, mensalmente? Esse valor ele vem sendo repassado no decorrer do ano, Tem um programa que se chama ProHosp, que é um programa que, de acordo com o hospital atinge as metas de atendimento, ele recebe esse incentivo do Estado. Tem outro programa que se chama ProUrge, que é a urgência e emergência que o hospital atende. E além de repasses, de pactuações, por exemplo, Santa Rita, Ibitura, tem 11 cidades que são pactuadas com Andradas e manda fazer cirurgia aqui de hérnia, as cirurgias de ortopedia mais simples são feitas aqui em Andradas. Então, ou seja, a Santa Casa fez o serviço e não recebeu. Esse é o calote, entendeu? Não é que ela vai receber um recurso para fazer o serviço, ela já fez o serviço e o governo não pagou. E ela não recebeu e nem vai receber. Dentro disso, eu até falei de manhã no Show da Cidade que seria pior do que um prefeito falar assim, os fornecedores aqui vocês estão devendo, mas eu vou mandar um projeto de lei para a Câmara, aí se a Câmara aprovar, quando eu receber a dívida ativa, aí eu pago vocês, Para vocês terem uma ideia, Andradas hoje tem 14 milhões de dívida ativa, então tem dinheiro para garantir muita coisa aí, mas esse dinheiro não entra de uma vez. Agora o da Lei Candir faz 20 anos que nós estamos esperando ele entrar, ele não entrou. E não vai entrar nos próximos 20 anos. Então isso foi um subterfúgio que o governador fez uma ficção,
né, de que isso vai acontecer para justificar a ineficiência do governo de Minas, né, a situação de calamidade que o Estado se encontra hoje e para justificar que ele não vai fechar as contas o ano que vem e vai deixar o Estado em situação de penúria. Porque já está se apropriando do ICMS, nós estamos esperando uma decisão da ministra Carmen Lúcia, que deve acontecer até amanhã, para que o ICMS seja sequestrado dos cofres do Estado e colocado nos municípios, porque esse dinheiro não é do Estado, e nós estamos muito temerosos, Sandro, de que ele fique com 50% do IPVA em janeiro, que aí sim município nenhum vai pagar funcionário de fevereiro em diante. Então é a grande preocupação que nós temos, e não é a ineficiência das prefeituras. Isso é responsabilidade inteira da gestão do Estado de Minas Gerais. Prefeito, você falou que 11 cidades fazem uso da Santa Casa. A gente sabe que a Albertina faz o repasse. As outras cidades ajudam com esse repasse? Nós temos as cidades que fazem uso do pronto atendimento específico, que são Albertina e Ibitura. A Albertina já tem um tempo que ajuda, e Ibitura começou a ajudar com R$15 mil e tem uma previsão de aumentar esse recurso para chegar para um valor maior aí no futuro. As outras cidades... existe, por exemplo, uma pactuação. O governo me dá R$100 mil para eu realizar cirurgias. Eu posso escolher, enquanto secretário de saúde, se eu quero fazer em Andradas, em Pouso Alegre. Então, esses municípios, em tese, eles não teriam a obrigação de ajudar financeiramente, porque eles não usam o pronto atendimento. A questão da grande discussão é quem usa o pronto atendimento, porque Andradas, para manter essa parceria do pronto atendimento, do plantonista de sobreaviso que a gente tem, nós pagamos R$10 por habitante, mês. Certo? E as outras cidades não pagam isso. Então é uma luta que a gente tem. E o hospital agora, diante do cenário atual do governo do estado, sem pagar e com esse calote que foi, ele tem a opção de não querer pactuar. Fala, não, eu só vou atender os pacientes de Andradas a partir de agora. O hospital de Andradas não vai pactuar com mais ninguém. Procura outro hospital para fazer o serviço, porque senão nós vamos quebrar se a gente for fazer mais do que o que a gente presta para Andradas sem receber. Então os prefeitos vão ter que fazer uma opção aí também no momento, ou eles vão começar a contribuir com um valor mais significativo, ou o hospital vai ficar só para atender Andradas. Exatamente, e aí acaba não fechando. Tomara que isso aconteça, né? Porque a prefeitura, gente, não é brincadeira. Você tirar R$5.040.000 por ano do orçamento de 80 milhões, você tirar 5 milhões e repassar para o hospital, não é brincadeira. O orçamento não é 106 milhões? 106 computando o repasse para a Câmara e computando o repasse para o Instituto de Previdência. Como eu falei, a previsão orçamentária. Entendi. Confirmou cerca de 80 milhões. Não Entendi. Confirmou o valor previsto. Então, ou seja, é mais de 5% do orçamento comprometido com isso. Agora, Rodrigo, é triste chegar numa situação, não vamos atender quem é de Ibitura, por exemplo. Porque a gente não olha se a pessoa é andradense ou ibiturense. Olha a necessidade. Nós somos irmãos. Com certeza, Sandro. Eu falo assim que saúde não tem preço, vida não tem preço, e muitas vezes tem político que usa isso como um lobby, como um trampolim político para se promover. Eu digo que não tem preço, mas tem um custo que precisa ser pago, né? E a questão é quem que vai pagar esse custo. O que eu falo é o seguinte: ou a gente tem uma condição financeira para o hospital funcionar, ou nós tudo vão fechar a porta e vão ser atendidos em Poços de Caldas, ou vão ser atendidos em outro lugar, sabe? E não é falar, porque nunca se repassou tanto dinheiro por parte do município para a Santa Casa como se repassa hoje. E eu desafio achar um município na região nossa que repasse o tanto de dinheiro que Andradas repassa para um hospital. Nem municípios maiores do que a gente repassam de recurso próprio. Porque muitas vezes tem município que já recebe o recurso federal e repassa, mas o nosso é 5.040 de receita própria. Não é dinheiro que vem do governo federal, do governo estadual para repassar, não, sabe? Então, assim, quem faz média dizendo que não tem preço, eu concordo plenamente. Se tiver uma pessoa da tua família doente, você vende o que você tem para cuidar dele. Mas tem um custo, foi preciso de fazer algo. A prefeitura não é diferente, ela tem um recurso limitado, né? Sim. E a gente eu falo assim, eu não levo nas minhas costas a responsabilidade pelo que está acontecendo, porque nós temos uma convicção que nós estamos fazendo muito além daquilo que é a nossa responsabilidade, sabe? Se não fosse a prefeitura, já estava fechado. Já estava fechado, não é que ia fechar, não. Agora, o que o governo do estado está fazendo, ele está levando
não Andradas, ele está levando os hospitais de Minas Gerais à falência, como fechou de Diamantina, como o Hospital João 23, que é a referência do estado. Outro dia estava faltando até papel higiênico no hospital, né? Uma verdadeira vergonha. E é isso que nós estamos vendo, o sucateamento integral do estado de Minas Gerais, da saúde, e a população está pagando esse preço. Gente, é a consequência do voto, né? Então, quando a gente fala que a gente não gosta de política, que o povo está pensando em não ir nas urnas com o protesto, nós vamos deixar de novo a bandalheira acontecer se as pessoas que se importam, independente do candidato que vai escolher, mas precisa ter convicção do que vai fazer para não acontecer isso de novo. Inclusive o governo anunciou um déficit de 15 bilhões para 2017, sendo que em 2015 o déficit foi de 2 bilhões. É um salto gigantesco que realmente chega a ser inacreditável. Sim, eu reafirmo aqui, Sandra, aquilo que eu falei há cerca de 20 dias aqui, quando a gente fez o balanço da questão do SAMU, né? Se não tiver um planejamento e falar assim, a situação é essa e nós vamos tomar tais medidas. Tá o panorama colocado para quem é contra ou a favor, mas as medidas vão ter que ser tomadas. Agora, o que não dá é... Aqui em Andrade tinha uma época que falava assim, nós estamos em dívida aqui, mas pra gente pagar, vamos vender o pavilhão do vinho, depois a gente vende o campo, depois a gente vende... Sabe, essa é uma teoria de má gestão. Nós temos que capitalizar a administração e não vender o almoço para pagar a janta. O administrador público, ele precisa arrumar um jeito da gestão ser eficiente e dele capitalizar. E as medidas que tiver que ser tomada, tem que ser tomada. Não dá para lamentar o leite derramado, mas não dá para empurrar com a barriga também uma situação como essa. Mas a lei prevê uma possibilidade de se vender espaços públicos para pagamento de dívidas? Questionável, né? Tem muita gente que está respondendo por isso porque cometeu esses atos, mas tem insanidades como essa que acontecem muitas vezes por gestores públicos. Mas às vezes é a última opção, hein, Rodrigo? Mas são questões que tem que ter outra alternativa, né? Tem que ter outra alternativa, é o que eu falo para você, se a gente saiu de uma dificuldade que a gente tinha aqui em Andradas e conseguiu um equilíbrio, é porque é possível. É possível. Então é questão de buscar uma alternativa. Se não tem esse descontrole externo hoje do Estado, a nossa situação era super tranquila. Então, assim, é necessário tomar essas medidas, né? E nós, compramos terreno para distrito industrial, né? Compramos terreno para escola, para creche, nós ampliamos, dentro de 4 anos, nós ampliamos frota e compramos, né, espaços públicos. Nós não vendemos nada nesse período. Então, é necessário ter gestão, enxugar a máquina, diminuir privilégio, diminuir cargo comissionado. Para você ver, nós fizemos tudo isso sem mexer no Instituto da Previdência. Tem 36 milhões guardados lá, né? E nós não colocamos a mão nesse dinheiro. Então, é uma preocupação nossa e nós vamos continuar nessa linha. E, é uma palavra de ordem hoje para quem quer ser gestor público. Colocar as questões na linha e ser eficiente na gestão. Rodrigo, uma questão que eu acho importante... Você citou o nome do Leonídio Bolsas, que tem sido parceiro de Andradas, a gente não vai negar isso, mas o nosso maior representante mesmo hoje em Belo Horizonte é o Dalmo. Sim, o deputado Dalmo teve uma postura muito firme, né? Eu tenho que fazer justiça aqui com o deputado Dalmo, o deputado Antônio Carlos Arantes, que foram 2 dos 10 que tiveram posicionamento, né, que bateram firme. O deputado Dalmo não tem tido emenda liberada no Estado, para você ter uma ideia. Ele indica emendas, indicou um carro para Andradas, para a Guarda Municipal, o Estado não pagou, porque ele não coaduna com a postura do Estado. Está sendo boicotado. Ele está sendo boicotado por isso, então nós temos que fazer justiça. O Antônio Carlos Arantes está sendo boicotado por isso, mas estão tendo posicionamento firme, né? Então, quando eu falo, né, do Leonídio, é justamente porque não adianta ele me arrumar 600 mil de emenda e com o voto dele ele me dá um prejuízo de 2 milhões. Então ele tem que pensar no que ele está fazendo. Ele não vai comprar apoio de prefeito com 600 mil e um voto, uma única canetada de um deputado, tira do município 2 milhões, do município mais 1 milhão da Santa Casa. Então é essa questão que os políticos nós não somos mais bobo não de ficar acreditando em conversa, né? E além disso nós tivemos deputado que já foi votado em Andradas, Durval Anjo, que é o líder do governo, foi o maior defensor
dessa emenda, de passar isso aí, né, e disse há pouco tempo atrás que o Estado de Minas está uma maravilha, que o que a AMM está falando é tudo mentira, que o Estado não deve nada, né, que não é nada disso. Então pinta um cenário que não existe, depois anuncia que vai dar uma academia de 20 mil para Vila Euclides, sabe? Sinceramente, o voto dele que me deu prejuízo de 2 milhões, não me interessa emenda de 20 mil, não. Eu quero os 2 milhões da saúde que a gente precisa para colocar a situação em ordem. Né? O deputado Cabo Júlio foi lá e votou também. Né? Então, eu pretendo, confirmando tudo isso aí, pegando os nomes, a gente vai fazer um outdoor, pôr lá na cara dos deputados que são conhecidos aqui em Andradas e que ou traíram ou foram covardes. Porque quem votou contra traiu a população, e quem foi covarde foi porque não foi na sessão, porque não teve coragem suficiente para se posicionar do lado dos municípios. Aliás, matar a sessão, cabular, né? Igual o aluno mata a aula, né? Sim, com certeza. Cabular a sessão polêmica, que tem tipo de votação no Brasil é comum, sim, né? Sim. Em Brasília acontece direto. No dia da votação, aqueles que não querem servir a 2 senhores, eles não aparecem. Com certeza. Né? Rodrigo, eu gostaria então de agradecer a sua participação. Tô vendo que você está exaltado hoje, não é, com relação a esse assunto, porque realmente não tem nervos de aço, não é? E é a nossa sobrevivência que está em jogo. A questão de estar... eu estou muito preocupado, sabe? Porque a gente está vendo o cenário que se avizinha. Eu estou conseguindo enxergar o que vai acontecer daqui 60 dias com essas medidas que estão sendo tomadas, sabe? E os primeiros que vão apanhar vão ser os prefeitos e os vereadores, porque muitas vezes a população não sabe separar. Na hora que ela chegar lá, o hospital estiver fechado, de quem que é a culpa, né? Então, por isso que a gente está tendo essa pontuação. Eu não quero... Sabe, quem vai enfrentar a dificuldade aqui no dia a dia somos nós. Então, eu espero, né, que a justiça seja feita, porque nós vamos entrar na via judicial quanto a isso, porque é o maior absurdo que eu já vi até hoje, nesses 5 anos de vida pública. Um governo atrasar ICMS, nem o Rio de Janeiro fez isso, né? Nem o Rio Grande do Sul que quebrou. Nem o Rio Grande do Sul fez isso. E Minas Gerais está fazendo isso. Então, é deprimente. Eu falo assim, eu fiquei 3 anos, né, sendo mais, né, o mais diplomático possível com o Pimentel, embora eu não tenha votado nem trabalhado para ele. Mas em 3 anos sendo diplomático, nós não conseguimos nada. Sabe? Então não dá mais para tolerar. O deputado Arlen Santiago fala assim, ó, que nem o prefeito mais educado de Minas Gerais hoje consegue esconder a sua indignação com o que está acontecendo. Nós estamos sendo feitos de palhaço, porque nós chegamos a ser proibidos de entrar na Assembleia Legislativa. Sem terra vai lá e acampa, e os prefeitos foram proibidos. Então é um descalabro que o governo e a base governista na Assembleia estão fazendo com os prefeitos de Minas Gerais. João Luiz, tudo bem? Dá uma opinião também a respeito desse assunto, faz uma análise para a gente finalizar, por favor. Eu vendo o Rodrigo falando dessa maneira, a gente só tem que orgulhar da coragem dele, né? Hoje, quando a gente vê alguns deputados fugindo da sua responsabilidade, a gente vê um jovem prefeito assumindo uma responsabilidade que ele tem com a população, né? Com 41 mil habitantes que Andradas tem. E não é só Andradas não, né? Porque a Associação Mineira de Municípios, ela defende os 853 municípios, porque a gente tem população que sofre no estado todo. E vendo essa coragem que o Rodrigo tem, só nos estimula, né, a estar do lado dele e ajudando o Rodrigo e a Associação Mineira de Municípios a reverter essa situação. Então, o que a gente tem que pontuar aqui a minha admiração por ele aumenta a cada dia, e eu tenho certeza que a população ela vai abraçar essa causa também. Obrigado, João. Obrigado, Rodrigo. Jornal da Cidade.